Isso. Boa noite a todos. Ou bom dia, né? Não sei a hora que o pessoal vai ouvir, ou boa tarde. Nós estamos hoje no nosso quinto encontro, né? O capítulo 5 do livro A Lei de Deus, a infalibilidade da lei, a função da dor e a sabedoria da lei, é o subtítulo. Eu vou fazer, como a gente sempre faz, a nossa prece. A prece vai ser um texto, né? Até porque a gente tem que até trabalhar sempre dentro de nós que a palavra orar, é abrir a boca. Então, sempre quando a gente abre a boca, a gente está orando. Então, talvez aí a preocupação cada vez maior de todos nós, né? Quando nós estivermos em qualquer local, a nossa vida, não é? A gente sempre tenha muito cuidado com a nossa palavra, porque se orar é abrir a boca, a gente tem que sempre se preocupar com essa qualidade da nossa palavra. Talvez, quando a gente estiver com essa mais experiente de Deus, né? Despertada mais esse Deus em nós, a gente consiga vivenciar essa verdade, né? Mas não é porque a gente ainda não consegue fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, essa oração constante, como a gente vê que o Francisco fazia, né? Como o Buda, ou esses grandes homens que passaram pela humanidade, não significa que a gente não esteja a caminho, né? Por isso que eu sempre digo, o importante é a gente saber onde a gente quer chegar. Isso é que é muito importante. Não é qualquer caminho que serve para a gente, não é? A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente pode não estar lá, mas a gente sabe o que quer chegar. Então, a gente tem que ter definido em nós o sentido da palavra orar, é abrir a boca. Então, que no futuro, não é? A gente não precisa se recolher para orar, não é? Porque a nossa vida vai ser sempre essa oração. Estaremos sempre em prece. A nossa vida passa a ser uma constante oração. Isso é o amanhã, não é? Mas a gente tem que saber o nosso amanhã, é muito importante. Então, tem uma prece aqui que Francisco pediu para o Frei Leão escrever, que estava encarnado lá, o Pedro Baldi era o Frei Leão, né? A gente já conversou sobre isso uma vez, e ele tinha ido para conversar com o Papa. E a primeira reação, a primeira resposta do Papa foi que não ia recebê-los, e que se realmente ele fosse enviado dos céus, de Deus, eles iriam insistir, né? Como de fato Francisco depois insistiu, e o Papa acolheu ele. Mas depois que teve a recusa do Papa, que mandou eles ir embora, ele falou para o Frei Leão: Frei Leão, aonde estás? Ah, estou aqui, Senhor. Então escreve o que eu vou dizer. E passou a falar. E tem muito a ver com o nosso estudo da lei, da obediência da lei, de que nada está errado, tudo está certo. Ele coloca assim, ó: bendito seja a dificuldade que nos agridem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja quem nos compara com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendito seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer nos esquecer, impaciente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem nos agrada, quem não nos agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós a perfeição. Bendito sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são esses, meus filhos, os nossos vigilantes, e o que nos ajuda a seguir o Cristo com maior segurança. Pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação, de maneira que fique aberta todas as portas para o amor universal. É uma prece, né? Que Francisco manda Frei Leão escrever. Muito bonito isso aqui.
Bem, então nós vamos. Isso aqui que eu li está nesse livro aqui, ó, do Francisco de Assis, do Miramês, né? É o Espírito, né? A psicografia do João Nunes Maia. Eu considero um dos livros mais fiéis à vida de Jesus, de Francisco, né? Um dos livros mais fiéis à vida de Francisco, que eu gosto muito, né? É esse aqui, ó, Francisco de Assis do Miramês. Eu sempre levo ele nos cursos, né? Mostro os alunos assim, porque é um livro que eu gosto muito. Bem, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos aí começar o capítulo 5. Gabriela, você pode. Eu vou Oi, pode falar. compartilhar aqui a minha tela, mas sabe que eu acho que talvez fosse melhor você compartilhar a sua, porque eu estou te escutando tudo picotado. Não sei como é que vocês estão me ouvindo. Eu acho que é a minha conexão que está instável. Mas vocês estão me ouvindo bem? Eu? É? Então, Gabriela, vamos lá, eu tenho que compartilhar. Como é que é? O pessoal está te ouvindo bem? Está falando que está. Sim. Estão ouvindo. E eu não, né? O meu tá picotando? Não, você também Não, está tá bem. ok? É. Então tá bom. Então vamos lá, mas daí qualquer coisa, se ficar ruim, acontecer alguém alguma fala, coisa, tá? Gabriela, se acontecer alguma coisa, a gente te avisa. Gabriela, está Tá bom, combinado, então. Ó, compartilhei aqui a tela, ver se está todo mundo visualizando. Peraí, eu para ver todo mundo. Ah, não, fica todo mundo aqui, normal, né? Daí ou você dá um ESCzinho, que daí você vai ver todo mundo em cima, dá um ESC na tua tela. Deu? Aqui, Ficou bom? Tá ótimo. Dá para ver quem está com o vídeo aberto, geralmente são os primeiros daí. Então, posso começar? Ótimo, vamos lá. Então, quinto capítulo, a infabilidade da lei, a função da dor e a sabedoria da lei. Em nossos 2 últimos capítulos, falamos da divina providência e da vontade de Deus. Dissemos tudo aquilo não para fazer teorias, mas porque se trata de forças que dirigem a nossa vida e que devem ser levadas em consideração se não quisermos sofrer as consequências. Quem quiser viver com sabedoria, sem se lançar aos mais variados perigos, evitando sofrimentos, tem de compreender que há uma lei sempre presente, ativa, e que é muito arriscado não a respeitar. Se já tivéssemos aprendido todas as lições que a lei contém, não cometeríamos mais erros, desaparecendo assim as reações necessárias para nos reconduzir ao caminho certo da nossa libertação. Então, deveria desaparecer também a dor, dado que a sua presença no mundo seria absurda, porque uma vez aprendida a lição, ela não teria mais função alguma a preencher. Lembremos que a lei é sempre boa e justa. Se às vezes usa o chicote, é apenas porque, devido à nossa dura insensibilidade, não há outro meio para nos corrigir, conduzindo-nos assim para o nosso bem. Isso. Vamos lá. Eu lembrando que esse bate-papo, ele surgiu em função das aulas do nosso curso de Metafísica da Saúde, que a gente usa a literatura de Pedro Baldi como bibliografia, né? E a gente sempre comenta muito nessa parte da metafísica da saúde, essa questão que Pedro Baldi chama aqui do chicote, né? Então, observa só, a gente, numa encarnação, é muito egoísta. Aí, como a gente, ao desencarnar, a gente assiste o filme de nossa vida. E, quando vai encarnar, a gente assiste de novo, né, esse filme da vida passada. E aí, a espiritualidade, durante esse tempo que ficamos desencarnados, a gente vai, né, nas escolas espirituais, a gente vai tentando aprender, né, tentando corrigir esses erros. Só que a gente não evolui quando desencarna. A gente só evolui encarnado, né? A evolução é quando estamos encarnados. Desencarnou, a gente vai se orientar, não é? Mas evoluir só quando está na carne. E aí a gente recebe várias advertências. Olha, cuidado, não pode ser egoísta, né? Não dá para pensar só em você.
tem que pensar no coletivo, quem está à sua volta, família, filho. Aí eu encarno. Só que eu posso levar isso em conta ou não, não é? E aí, de novo, eu sou egoísta. Aí passa outra encarnação de novo, 4, 5, repetindo a mesma coisa. Não é isso? Então, a gente observa que uma mãe, não é? Quando a gente aí já passou por isso, né? Muitos dos nossos pais olhavam para a gente e não precisava falar nada, né? Bastava olhar, a gente entendeu o que ele queria dizer. Mas tinha filho que não basta olhar, certo? Ele tem que chamar e conversar. E aí, né? Tem criança que não adianta você... não adianta olhar, conversar. Aí os antigos, né? Colocavam, Fernando, só vara de Guiné, né? Os antigos, a gente, né? Essa geração lá atrás usou muito isso. A vara de Guiné simbólica que a gente fala aqui hoje é exatamente esse chicote que Pedro Baldi fala. E isso vale para um professor em sala de aula, não é não? Agora eu te pergunto, essa mãe que educa o filho de forma mais forte, né? Ela por acaso não ama o filho? Ama. Como é que não ama? Por isso é que ela está educando, não é? Então, ela não quer se vingar do filho que não obedeceu ela. Não é isso? Ela tem que ser pedagógica. Ela tem que ter um recurso pedagógico para educar aquele filho que não adianta conversar, não adianta olhar. Eu tenho que usar de um recurso mais forte. Mais uma vez, é o que o Pedro Baldi chama de chicote. A professora também, quando faz um aluno, de alguma forma, insistir com ele, com que ele aprenda aquele conhecimento, de alguma forma, passa um trabalho extra para casa, fica um pouco depois da hora, na hora do recreio fica fazendo um dever, aquilo não é um castigo, não é uma punição por ele não ter aprendido, não é? Aquilo é um recurso pedagógico dela, por amor àquele aluno, para que ele possa aprender. Então, vamos voltar à tuberculose, ou melhor, ao egoísmo. Então, o que acontece? Vocês vão entender por que eu falei que é tuberculose. Na verdade, esse cara, ele encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, e continua egoísta. Aí, o que a lei de Deus faz? A lei de Deus vai usar o chicote. O que é o chicote? Aqui diz Pedro Baldi, para precisar... a lei de Deus sempre é boa e justa. Se às vezes usar o chicote, é apenas porque, devido à nossa dura insensibilidade, não há outro meio para corrigir, conduzindo-nos assim para o nosso bem. Então, o que ele diz aqui? Devido à dura insensibilidade do egoísta, que insiste em ser egoísta várias encarnações, não há outro meio para corrigir esse cara. Qual é outro meio? Gerar dor nele. Aí, gente, ele nasce tuberculoso. Por quê? Quem é o tuberculoso de hoje? O egoísta de ontem, ou seja, da encarnação passada, ou de 2, 3, 4, 5 encarnações atrás. Né? Então, observa que a lei, ela é doce, mas ela é dura. Não é isso? Então, uma professora tem que ser doce, mas firme. A mãe é doce, mas firme, mas por amor. Então, a lei de Deus não pune, não castiga, não privilegia, ela só reage a cada um segundo as suas obras. Não é isso? Agora, não precisaria da tuberculose, da dor, para ele aprender que não pode ser egoísta. Porque antes ele só pensava nele, antes ele era no centro de tudo. Né? Ele até, naquele de egoísmo, era ele com ele mesmo. Agora, ele volta a ficar sozinho, ele volta a não ter a companhia de ninguém, não porque ele quer, mas por causa da doença. Ele se afastava pelo egoísmo, agora se afastam dele pela doença. Então, esse é um recurso pedagógico da lei de Deus. Não é punição, não é castigo, por ele não ter aprendido não ser egoísta. Né? Então, esse ponto é muito importante aqui, que eu uso essa linguagem muito no curso, mas a gente não chama de chicote, né?
a gente comenta com o aluno como uma vara de Guiné, que é o que os nossos pais lá atrás, né, era o nosso chicote, vamos dizer assim. Né? Mas vamos seguir aí. Qualquer um pode parar a qualquer hora, pode perguntar, pode se colocar, tá? Sem problema. Vamos Todos continuar. sabem, todos sabem, através da sua própria experiência, que a dor é ponto fundamental da nossa vida. É verdade, no entanto, que cada um, no fundo de sua alma, alimenta um sonho de felicidade. Mas quando é que, para os poderosos como para os humildes, chega a realizar-se de fato o que mais ambicionam? Os desejos dos pobres e dos poderosos, na maioria dos casos, ficam insatisfeitos e acabam fracassando em desilusões. Todos correm atrás de miragens que nunca se realizam e, no final, tudo se apaga no engano. Encontra-se, porventura, no mundo alguém que esteja satisfeito? O que há de real para todos é o sofrimento. Por que tudo isso? Quem deu origem a essa condenação? Estamos cheios de desejos de felicidade e apenas encontramos sofrimentos. Que maldade! E quando procuramos uma causa para tudo isso, pensamos logo em alguém para sobre ele lançar a culpa de tanta crueldade. Culpa-se, então, Deus por ter feito obra errada, ou o próximo que deveria comportar-se de outra maneira. Mas isso nada resolve, porque Deus permanece inatingível e o próximo sabe defender-se. Também a dor não desaparece, pelo contrário, toma-se mais dura na revolta contra Deus e na contínua luta de todos contra todos. Isso. Deixa eu... Esse parágrafo anterior, trabalhar um pouco isso aí, tem uma colocação de Pedro Baldi muito bonita que ele fala assim, o evoluído, ele aguarda, ele sabe que o que é dele, ele não é uma pessoa passiva, pelo contrário, né? Naquele seu silêncio, naquela sua aceitação, naquela sua compreensão das coisas, ele sabe que o que é dele, não adianta lutar, não adianta brigar, né? Então, o que é dele, ninguém pode pegar. Isso é o evoluído. E o involuído é o que, quando ele coloca aqui essa questão, acaba fracassando em desilusões. Ou seja, o involuído, diz Pedro Baldi, ele vive a vida toda correndo atrás do que ele não merece. Olha, o evoluído aguarda. Ele sabe o que é dele. E o evoluído, Pedro Baldi? Esse vive a vida toda correndo atrás do que não merece. Aí está aqui, ó. Ficam insatisfeitos e acabam fracassando em desilusões. Porque ele não merece. O que ele quer, ele não merece. Não é? Enquanto o evoluído sabe que o que vai vir até ele é o que ele merece. Mas ele tem que fazer o movimento dele. Né? Essa que é a grande questão. Quando ele fala em felicidade, dessa busca, alimento, o sonho da felicidade no fundo, a gente observa, Jesus fala assim, né, que o meu reino não é desse mundo, como se ele falasse assim, a minha felicidade não está nesse mundo. A gente tem essa felicidade da matéria, que as pessoas chamam de felicidade, e uma felicidade do espírito. Então, se a gente parar e pensar, né, a felicidade nos lembra um pouco a saudade do filho pródigo, na parábola do filho pródigo, que nada mais é do que a parábola que fala da nossa evolução. Então, o filho pródigo, quando ele sai, como todos nós, como uma mônada, uma fagulha divina, né? Saímos do Criador, fomos criados, né? Deus é um espírito incriado, criante. Então, ele criou a cada um de nós. Então, olha que interessante. Nessa criação, inclusive diz Ramatiz que quando a gente sai desse pai, todos nós recebemos um número e uma sigla, né? Um número e uma sigla. Essa é a nossa identidade sideral. Em qualquer lugar, para onde a gente vá, uma forma de identificar essa fagulha divina, que a cada um de nós é uma sigla e um número, diz o Ramatiz. Existe até a sigla de Jesus, né? Que é uma música da Elba Ramalho, uma Ave Maria, que ela canta, que no final ela fala Iode Revorrer, né? Iode Revorrer. É a sigla de Jesus.
Então, na verdade, está no Sublime Peregrino, né? Esse livro aí de Jesus, a identidade sideral de Jesus. Então, observa só, esse filho pródigo, quando ele sai do pai, que somos todos nós, simples e ignorantes, ele caminha pela vida. Olha que interessante a parábola do filho pródigo. As pessoas acham que o pai não tinha que dar herança para o filho, né? Mas não tem nada a ver essa história de herança, né? É o que Roden fala, a metafísica da parábola. O que está além da parábola, né? Da historinha. Jesus contou historinha, né? Então, o que acontece? Chega uma hora que o filho pródigo sente saudade de Deus. Por que ele sente saudade do pai? Do pai. Por que ele sente saudade? Ele vê que ele tinha tudo. Olha, ele tinha tudo. Ele era feliz. Ele já conhece essa felicidade. Olha que interessante, né? O homem conhece essa felicidade. E ele sabe que a felicidade não está nesse mundo material. A felicidade está dentro dele como espírito. E para ele encontrar essa felicidade, ele tem que encontrar o pai dele. Ele tem que voltar para o pai dele. Olha que interessante. Não é o pai biológico. Não é? Não é esse pai biológico que está na história de Jesus. Mas é o pai, Deus. Né? É o Criador. É um pai que está dentro dele. E olha que interessante. Quando ele encontra, no final da parábola do filho pródigo, quando ele encontra o pai dele, que é esse Deus interior, faz uma grande festa. Né? Então, na verdade, é um estado de felicidade. Então, quando ele quer almejar felicidade, aquele ser mais consciente, ele sabe que a felicidade não é desse mundo. Não é? A gente pode ter aqui uma alegria, momentos de euforia, aquela coisa toda, tal. Agora, felicidade é exatamente por que a gente persegue ela. Porque a gente já sentiu isso quando saiu do Criador. Quando nós fomos criados, a gente tem a saudade desse pai. Por quê? A gente sabe que é lá que reside a felicidade, quando a gente encontrar esse pai dentro de nós. Né? Isso é uma coisa interessante. E quando ele fala aqui, nesse último parágrafo, a Gabriela acabou de ler, né? Quando procuramos uma causa para tudo, pensamos logo em alguém para sobre ele lançar a culpa de tanta crueldade. Então, na verdade, é o vitimismo. A gente vê aqui o vitimismo. Né? A pessoa se considera vítima. Ela tem que arrumar alguém, é a sogra é até famosa, né? Para ser culpada da miséria. Mas é o vizinho, não é? É o vizinho, é a mulher, é o marido. Fernando, você não conhece meu marido? Fernando, você não conhece meu vizinho? Fernando, você não conhece o filho que eu tenho? Fernando, você não... Mas é o que a gente sempre fala, né? A espiritualidade fala muito isso. Mas vocês imaginem se o lírio ficasse reclamando daquele mau cheiro que está lá, naquele monte de terra, naquele monte de esgoto, que muitas vezes está o lírio lá no meio daquele esgoto todo, naquele mau cheiro. Alguém vê o lírio reclamando? Não, não pode reclamar. Não é? O que ele faz? Bem, o esgoto é o esgoto, o mau cheiro é o mau cheiro. Eu estou aqui, não é? Me plantaram no meio dele, mas eu não sou esgoto, eu sou o lírio. E o que eu sei é perfumar. Então, ele se alimenta daquela matéria orgânica toda, olha, mas ele não se contamina com aquilo, não é? E ele perfuma. Então, não adianta a gente ter desculpa. Ontem eu usei essa comparação no curso de metafísica com os alunos, né? A gente diz assim, mas a professora, o aluno, esse cara fica jogando bolinha de papel, e aí eu tirei nota baixa na prova, não deu para me aprender. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Por que você não veio sentar aqui na frente para aprender? Ficou lá atrás na cozinha. Não é isso? Então, esse é um ponto muito importante para a gente ter essa questão, não é? De não culpar o outro. Não é isso? Por quê? Porque, olha só, eu gerei uma expectativa. Aí vem a frustração, vem a decepção. Mas por quê que vem a frustração e decepção? Porque eu gerei expectativa. Agora, o outro é culpado de ter me decepcionado? Não é? A lei de Deus faz ele me decepcionar
para me não culpá-lo da decepção. Faz ele me decepcionar para me exercitar o perdão. Então, o que está errado? Nada. Está tudo certo. A tudo dai graça. Não é? Mas não culpa o outro. Não se responsabiliza o outro. Isso é um ponto importantíssimo. E tem gente que é vitimismo o dia todo, o tempo todo. Enquanto a responsabilidade da nossa miséria estiver na mão, enquanto a nossa felicidade estiver na mão de alguém, nós temos que rever nossa vida. Nós temos que rever nossa vida. Não é isso? Gente, o meu humor não pode melhorar se o meu marido, a minha mãe, a minha mulher, o meu filho está bem ou mal-humorado. Não pode. Não pode. Não pode ser assim. Senão a minha felicidade, essa construção desse mundo interior, está na mão dos outros, está na mão das pessoas. E isso é um equívoco. Né? Isso não pode. A gente não pode chegar a esse ponto de forma nenhuma. E aí traz doença. Isso vai gerar dor. Porque uma pessoa que se decepciona e não perdoa, daqui a pouco ela tem sinusite. Não é? Uma das causas da sinusite é isso. É o chicote da lei mostrando para a gente, olha, não existe a dor, não existe a sinusite, existe a falta de perdão. Não é? É isso que é o ponto importante para a gente ter dentro de nós cada vez mais. O Pedro Baldi é brilhante nisso aqui, mas quando a gente pega esse livro e coloca na metafísica da doença, coloca na metafísica do dia a dia, que ele fala o capítulo todo de dor e sofrimento, e como Chico Xavier dizia, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Eu tenho a dor e não necessariamente eu vou sofrer. Não é? São coisas diferentes, mas que a dor é importante, é. Agora, sofrer ou não sofrer é questão de cada um. São coisas diferentes. Jesus falou, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem é que vai nos consolar? A lei de Deus. Só a lei de Deus para nos consolar. Diante de um choro, diante de uma perda, diante de um filho que teve bala perdida, diante de uma pessoa que foi violentada, diante de uma pessoa que foi rejeitada pela mãe na rua, abandonada. Quem é que vai aliviar essa dor? A lei de Deus. A lei de Deus, que nada mais é do que a lei do amor. Então, tudo que acontece em nossa vida, a lei chegou até nós por amor. O amor. Então, o mal não vai existir. Não vai. Nunca o mal pode existir. Nunca. Porque ele vai estar sempre a serviço do bem. Não é? Então, o mal não existe. Porque a gente sempre fala, se o mal soubesse que ele está a serviço do bem, ele não seria bem. Mas a pessoa vai se decepcionar. Ah, eu vou decepcionar a Vera, o João, a Salete, a Leila. Eu vou decepcionar. Mas, olha, se eu decepcionar a Vera, a Gabriela, a Salete, eles vão evoluir. Então, eu não vou decepcionar, não. Tá doido? Eles vão evoluir. Então, se o mal soubesse que ele está a serviço do bem, ele não seria mal. Essa é a grande verdade. Não é? E aí a gente entenderia tudo muito mais fácil. Ficaria muito mais fácil a gente entender essa função da dor. Não sofrimento, mas aprendizagem, mais evolução. Vamos mais um pouquinho, Gabriel. Continuamos assim, todos mergulhados no mesmo pântano, ricos e pobres, cultos e ignorantes, poderosos e fracos. Alguns que se julgam mais astutos procuram emergir do pântano, amontoando riquezas, enganos e crimes, visando os outros para atingir a felicidade. Mas esta é instável porque falsa, disputada contra 1000 rivais ciosos, coída por dentro pela natural insaciabilidade da alma humana. E mais cedo ou mais tarde, na luta de todos contra todos, também os poucos que emergem acabam afundando-se e desaparecem, tragados pelo pântano comum. Que jogo torpe é a vida!
Esta seria a conclusão. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho, Gabriel. Eu botei aqui no papel, eu não sei se dá para todo mundo ver, ó, YHWH, Iode, Re, Vorre, né? Isso, ó, Iode, dá para todo mundo ver? Iode, Re, Vorre. Esse é o nome sideral de Jesus. E no final de uma Ave Maria, a Elba Ramalho, finalzinho dela, ela bota Iode, Re, Vorre. Bem baixinho ela vai falando, Iode, Re, Vorre. Esse é o nome sideral de Jesus. Seja aqui ou em qualquer lugar, as pessoas conhecem Jesus não como Jesus, conhecem Jesus como Iode, Re, Vorre. Esse é uma sigla de Jesus, né? Mas existe ainda um número de cada um, né? Só a título de que eu falei, mas na hora não deu para escrever, né? Pode continuar mais um pouquinho. Se tivermos nas mãos uma máquina maravilhosa, mas pela nossa ignorância da técnica do seu funcionamento, somente conseguimos que ela produza péssimos resultados, dando-nos apenas atribulações em vez de satisfação, que providências aconselharíamos para resolver o caso? As máquinas humanas, se mal usadas por estarem em mãos inábeis e, portanto, destruidoras, estragam-se e deixam de funcionar. Mas existe uma tão perfeita que o homem não conseguiu estragar ou impedir seu funcionamento. Acontece por vezes que, pelo mau uso da máquina, não é ela que sofre, mas o mau operário que não soube fazê-la funcionar. Assim é que surge a dor, e então há um só remédio, o de aprender a técnica do funcionamento da máquina, a fim de fazê-la trabalhar bem para nossa vantagem e não mal para nosso dano. Essa coisa de aprender a técnica de funcionamento da máquina, né? É aprender a técnica de funcionamento da lei de Deus, né? Que ele vai falar já aí que a máquina representa a lei de Deus. Tem uma coisa da lei, do compreender a lei, a gente fala às vezes assim, orar e vigiar, né? Mas o que a gente tem que perceber, esse orar e vigiar é uma coisa muito profunda, né? Porque orar e vigiar, aí as pessoas ficam fazendo o quê? O que no dia a dia a gente faz? A gente fica vigiando, né? O vizinho, fica vigiando, enfim, o outro, não é? Se alguém vai fazer alguma coisa com a gente, se a vida vai fazer alguma coisa acontecer, né? Orar e vigiar. Ó, essa pessoa está com pensamento. Ó, aconteceu isso. Ó, cuidado com isso. As pessoas ficam muito envolvidas com isso, né? Ó, Fernando, jogaram uma praga. Ó, meu vizinho fez um negócio para mim. A esposa, a cunhada da minha esposa, não sei o quê, fez um negócio para o meu filho. Enfim, um negócio meio doido, né? Mas quando Jesus fala orar e vigiar, gente, é principalmente nós mesmos. Orai e vigiai os seus pensamentos, orai e vigiai suas atitudes, orai e vigiai a qualidade da semente que você vai botar na terra, danado. Quer dizer, o danado que eu estou falando, né? Jesus não falava assim. Então, orai e vigiai. A qualidade da semente que você vai colocar na terra, porque você sabe que vai ter que dar conta dessa planta que vai nascer daí. Então, muita atenção para esse orar e vigiar. Não fique achando que é vigiar o que está fora. Não é nada. É orar e vigiar o que está dentro. Porque o nosso maior inimigo, infelizmente, ele habita dentro de nós. E muitas vezes é o nosso passado. Não é? Vamos seguir. Esta máquina representa a lei de Deus. Ela é também boa educadora. Qual o papel do educador? Seu único objetivo é o bem dos alunos, e nós somos os alunos da lei de Deus. O educador não deseja vinganças, punições, sofrimentos, porque ama os seus planos. Se estes tivessem boa vontade para ouvir e fossem bastante inteligentes para compreender, bastaria a explicação das grandes vantagens da obediência. Mas os alunos são rebeldes, não querem aceitar as regras de vida que não sejam as que saem de suas próprias cabeças, e que, se têm inteligência, querem usá-la só para revoltar-se contra a lei. Então, o que pode fazer o educador?
O fato é que os alunos não querem ser educados, mas antes destruir o educador. Eles queriam estabelecer uma república independente dentro de um Estado, uma outra máquina funcionando às avessas contra a máquina maior que a hospeda. É um caso parecido com o do câncer, que representa uma tentativa de construção orgânica em sentido destruidor, com multiplicação celular em forma não vital, mas parasitária da vida. Tem uma colocação muito interessante. Aí esse aqui, né, lembro que a gente comentou atrás aí da questão pedagógica, né? Tem uma definição muito interessante de corpo físico. A Carmelita até fez uma Uma arte. uma artezinha, isso, com essa frase que a gente usou no curso, que não é minha, né? É a melhor definição que eu já encontrei até hoje para corpo físico. Depois ela pode passar a arte aí para o nosso, como é que se fala, para o nosso grupo. O que eu vou falar agora, né, ela fez uma arte. E é o que Ramatiz fala. A melhor definição de corpo físico, para mim, Fernando, tá, gente? Não é que não existe a outra melhor, não. Né? É de Ramatiz. Ele diz assim: o corpo físico é um banco escolar que a alma se assenta para receber o abecedário da espiritualidade. Olha só, hein? O corpo físico é um banco escolar que a alma se assenta para receber o abecedário da espiritualidade. Ora, se eu vou sentar no banco escolar, eu já tenho um entendimento. Aquela pessoa que está na frente, eu tenho que respeitá-la. Aquela pessoa que está lá tem mais experiência do que eu. E eu estou na condição de aprendiz. Logo, humildade é necessária. Não adianta me ter rebeldia. Eu tenho que ter humildade e abaixar a cabeça e respeitar. É essa que está faltando à nossa humanidade. Não é? Se tivéssemos essa ideia de que o corpo físico é um banco escolar, que a nossa alma se assentou para receber o abecedário, não é? O abecedário da lei de Deus, da lei do amor. E como é que agora eu vou me rebelar? E como é que agora eu vou, como ele disse assim, só porque tem inteligência vou me revoltar contra a lei? Só porque eu conheço? Sim, você tem informação, mas não tem sabedoria, porque você não botou em prática. Né? Então tem que tomar cuidado com tudo isso aí. Então, se eu estou no banco escolar, é para me aprender, não é para me rebelar. Né? A rebelião, não é isso aí. A ideia não é essa. Né? Então, vamos sempre tomar esse cuidado, que é um cuidado pedagógico, né? Para a gente prestar atenção nisso. Vamos mais adiante. Então, para o educador, não há outra escolha de duas. Uma, para agradar, poderia não reagir, como quereríamos nós, os alunos, como acontece no caso do câncer com os organismos fracos que não sabem defender-se. Mas, neste caso, depois de ter destruído tudo, também as células destruidoras do câncer, por sua vez, hão de morrer. Ora, o educador sábio não pode permitir isto. O que lhe resta é reagir impondo disciplina. Isto é duro, porém não há outro caminho. Essa tentativa de construir uma máquina às avessas dentro da máquina regular, ou uma república inimiga dentro de um Estado organizado, ou um câncer dentro de um organismo sadio, ameaça a função de bem que o educador, custe o que custar, há de cumprir. E ele pode fazer tudo, menos renunciar a esta sua função, porque dela depende o que para ele é mais importante, o bem dos alunos. Então, se ele quer verdadeiramente bem a estes, o que pode fazer se não usar de disciplina e ensinar por esse método, já que os outros mais benignos não deram resultado? Também as células do câncer quereriam viver, mas somos nós, porventura, cruéis quando as afastamos, cortando o tumor. Também os criminosos queriam gozar a vida à sua maneira, e poderemos nós considerar-nos ruins quando, em defesa da sociedade, os isolamos nas prisões? Isso.
Olha só, observa aqui que tem uma coisa que eu sempre falo, né? Já até comentei alguma dessas nossas reuniões. A Gabriela me corrigiu ainda cedo aí que eu falei de live. Gabriela, não é live não, Fernando, é reunião. Live é outra coisa, mas está tudo certo. Mas vamos lá. E uma dessas reuniões pelo Zoom é o seguinte, já comentei isso, e isso é uma colocação de Ramatiz, né? Quando muda o curso de um rio, não é para o mal do rio, não é isso? Muda o curso de um rio para juntar mais água para a usina gerar energia. Mas, na hora, as pessoas não entendem que está mudando o curso daquele rio. Está mudando à toa? Não, não é à toa. Então, essa lei do amor, a lei de Deus, às vezes vai mudar o curso de nossas vidas. Por que vai mudar o curso de nossas vidas? Para que lá adiante, e muitas vezes muda o curso de nossa vida com a dor. Essa dor, gente, não é só física, não, né? Essa dor pode ser a perda de um filho, essa dor pode ser a perda do emprego, a dor pode ser uma grande decepção, a dor pode ser até física, né? Uma doença física, não importa, a dor no sentido generalizado, né? Então, quantas vezes essa dor vai mudar o curso de nossas vidas? Porque essa dor é pedagógica, ela tem um sentido de ser, ela tem que educar o nosso espírito. Não vamos esquecer, nós estamos no banco escolar, estamos aqui para receber o abecedário, né? Então, essa dor, ela vai nos ensinar enquanto estivermos nesse banco escolar. O dia que a gente não tiver mais esse corpo físico, nem pudermos ter o corpo físico, quando chegarmos na condição de um Cristo ou de um arcanjo, não teremos mais esse corpo físico, logo, a gente não tem que receber esse abecedário, a gente já está numa graduação muito melhor. Então, o que acontece? Mas a evolução é constante, com certeza, o aprendizado é constante. Mas o que acontece? Então, mudou o curso da nossa vida, mas depois daquela dor, olha, lá adiante a gente agradece por ter passado por aquilo. Podemos não entender na hora, né? Mas lá adiante a gente agradece. Sempre vamos agradecer. Agora, uma coisa muito importante, a gente fica assim, a lei de Deus, né? A lei do amor, né? Ela nunca se preocupa com a nossa existência. Nunca. Ela não está preocupada com isso. A lei de Deus não pode se preocupar com aquilo que a traça consome e o ferrugem corrói, com essa coisa passageira de 80, 100, cento e poucos, 60 anos. Não dá para se preocupar muito com isso. Tem coisa mais importante. E o que é mais importante? É a nossa existência, é a nossa essência. Então, a lei de Deus tem que focar na nossa evolução, na nossa essência, e não na nossa existência. A nossa existência é um momento passageiro, não é? Agora, ela tem que se preocupar com o quê? Com esse conteúdo, não é? Com esse conteúdo que a nossa existência vai passar. Mas ela quer focar a nossa essência. O foco é a nossa essência. O foco é a evolução. Mas Fernando precisava desse marido, precisava dessa mulher, precisava desse vizinho, dessa sogra. Precisava. Exatamente. É exatamente isso. Precisava ser assim. Não é? Não tem como não ser, muitas das vezes. Então, o que é mais a questão? É a nossa essência. Isso é mais importante. Aí as pessoas falam assim, Fernando, mas aquela pessoa está numa cadeira de roda. Ela ficou limitada, Fernando. Ela está ali vegetando, usando fralda, aquela coisa toda, papapá. Eu falei, mas gente, a lei de Deus mudou o curso da vida dela? Mudou. Mas olha o que Pedro Baldi fala, a imparcialidade. Você vai tomar partido? Você vai dizer agora que a lei de Deus errou com aquela pessoa? Porque ela botou na cadeira de roda, usando fralda, dependendo das pessoas que estão à volta dela. Ué, mas você conhece o passado dela? Você conhece as vidas precedentes, como nós estudamos aqui, que o Pedro Baldi falou? Para mim entender essa vida, eu tenho que ver as outras. Eu não posso ser parcial. Olha o princípio de Pedro Baldi, a imparcialidade. Não tome partido, ou seja, não dê sugestão para Deus. Quando a gente vê uma pessoa, olha o que Pedro Baldi fala aqui, não dá para destruir a educação,
Não dá para o educador desistir. Não dá para destruir o educador. Não tem como destruir essa lei. Nada disso, não é? O que nós temos é que corrigir o infrator. O que nós temos é que não é punir. O que nós temos é que, advertir. Eu costumo dizer assim, o que é a dor? A dor é uma intimação que a alma manda para o corpo. E quando a gente recebe uma intimação, nós temos que comparecer àquele local que nos intimou. Vamos traduzir, trazer para a lei de Deus. A dor é uma intimação que a minha alma está recebendo. É uma intimação que a minha alma recebe da lei de Deus. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que comparecer. Comparecer aonde? No altar sagrado da minha consciência. Né? E aí Pedro Baldi diz, e pergunte a você, não tem juiz, a sua consciência é o seu juiz, e pergunte a você o que você fez nessa ou em outra vida para merecer essa intimação. Né? Isso é profundo, isso é forte, mas a todo momento a lei de Deus nos manda uma intimação, de alguma forma. Mas a gente pega a intimação e bota na gaveta. Pega a intimação e bota lá no prego. Não podemos, não podemos. Não dá para acumular, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que tirar uma por uma. E aí, a gente entra no muro das lamentações. Não é? Vamos ficar nos lamentando. Então, tem que dar conta disso agora. Não dá para adiar. Não fica parcelando, não. Só a Casa Bahia que manda você pagar e comprar em outubro, pagar em março. Não entra nessa, não. A lei de Deus, você não entra nessa, não, porque vai só juntando, só juntando. Aí, daqui a pouco, a gente não entende, né? E não pode pedir empréstimo, né? Não tem jeito, porque tem que ser direitinho como a lei manda, né? Então, essa coisa tem que sempre tomar mais cuidado, ter mais atenção, né? Porque é um privilégio para todos nós termos uma literatura dessa como Pedro Baldi. E ele sempre colocou, até no final do primeiro capítulo, ele fala, né? É uma oferta. Eu estou dando um pouco do meu coração. Eu estou dividindo um pouco desse amor. Eu estou dividindo um pouco disso que eu aprendi ao longo da minha vida. Não é isso? Isso é uma coisa muito bonita dele, para todos nós. Vamos seguir, Gabriela. A rebeldia do homem é uma espada que ele usa contra si mesmo. A lei impede, entretanto, sua destruição. Ele quereria perder-se e a lei quer levá-lo à salvação. Deus perdoa porque sabe que o homem é um menino carente de ajuda. Na sua inconsciência está procurando só o seu dano. Mas Deus não pode permitir que esse dano se realize. Ele quer somente o nosso bem. A lição tem de ser aprendida. Disto não há que fugir, porque de outra maneira seria desmoronado o plano de Deus e nós evoluiríamos ao invés de evoluirmos. Certifiquemo-nos destes pontos, o progresso tem de se realizar. Por isso, a lição tem de ser aprendida. O homem é o mesmo, não restando para o educador outro método senão o da dor. A prova desta verdade é encontrada no mundo. Para os educadores e suas leis, vemos acontecer o mesmo que acontece com Deus e a sua lei. Assim, ele tem de salvar à força os rebeldes inconscientes. Observa só isso aqui, né? Deus não pode permitir que esse dano se realize. Ele quer somente o nosso bem. A lição tem de ser aprendida. Observa que a lição tem que ser aprendida. Nós falamos logo no início. Se eu não aprender a lição do egoísmo, eu não devo ser egoísta, tem que ser aprendida. Porque se não for aprendida, não tem para onde fugir, né?
Porque se a lei abrir mão, a gente evolui. E ninguém pode evoluir, só pode evoluir. A gente pode encarnar, gente, e estacionar, sabe? Ou seja, uma encarnação e volta para o outro lado, igual nós chegamos. Existe isso, não é? Mas evoluir nunca. Eu posso estacionar um pouco, mas para baixo nunca. Só para o alto agora. Né? Esse é um ponto importante. Então, quando essa questão, ele quer somente, a lição tem que ser aprendida. É isso que nós temos que ver bem. Quando não é aprendida, quando a gente resiste, a lei de Deus insiste. É isso que nós temos que perceber. Se a gente resistir em aprender, a lei de Deus insiste. Olha o que geralmente a gente coloca. A gente resiste em viver bem com meu irmão. Passa uma encarnação, passa 2, passa 3, a gente resiste em viver bem. Aí daqui a pouco a gente vem gêmeos. Olha que interessante. Vem gêmeos. E quanto mais idêntico, mais em outra vida a gente foi o desafeto. Mais em outra vida a gente teve resistência em viver bem. A gente resistiu em viver bem um com o outro. Agora, não é porque eu vou ser gêmeos com meu irmão que nós vamos de novo nos matar nessa vida, ou de novo não conviver bem nessa vida. Não é isso. Quantos irmãos gêmeos que aprenderam a lição? Não é? Então, se eu já aprendi a lição, nessa vida, eu aprendi. Pronto. Eu estou vivendo fraternalmente com meu irmão. Acabou. Não é? A lei de Deus não vai insistir, porque eu não estou resistindo em viver de forma fraterna com meu irmão. Mas na outra vida, se eu sou gêmeos, na outra vida, eu não vivi bem com meu irmão. Eu posso viver nessa vida, mas na outra eu não vivi. Senão eu não viria gêmeos com ele. Para olhar para ele e falar assim, gente, é igualzinho a mim. Como é que eu não vou amar eu mesmo? E a gente vai ali cada vez mais. Mas tem gêmeos que mesmo assim não aprende. Resiste em viver bem. O que a lei faz? Chipófagos vão nascer coladinhos um com o outro. Agora sim. Agora vamos ver. Mas a lei fez isso por castigo, Fernando? Não, não foi não. É o chicote que Pedro Baldi fala. Mas para chegar ao chicote, nós temos que entender que, não é de hoje que a lei de Deus está divertindo, não é? Mas eles estão resistindo. Então, para a mãe, para nossa mãe, para o nosso pai, lá atrás, ter chegado a vara de Guiné, a gente aprontou muito. Aprontamos muito, não é? É isso aí. Para chegar a esse chicote, aí é que Pedro Baldi fala, a imparcialidade. Você está vendo os chipófagos ali? Tô. Coitadinhos, acalma, não toma partido, não tem nada errado, aquilo não é castigo de Deus, aquilo não é porque o pai e a mãe era isso, era aquilo, não sei o quê, nada disso, relaxa. Ali tem amor da lei. Enquanto a gente não ver o amor da lei por trás dessas grandes, às vezes, coisas difíceis a gente aceitar, a gente ainda não entendeu a lei de Deus. Nós temos que ver a lei de Deus por trás daquela criança que foi abandonada na rua, né? A lei de Deus por trás de alguma atitude, de alguma questão na vida muito difícil da gente aceitar. Enquanto não vê a lei por trás disso, tentando corrigir pedagogicamente aquela alma, né? Só por amor, né, gente? É só por amor. Se não for por amor, não se tem nada, né? Mas vamos seguir. O chicote é duro, a dor existe, entretanto, ela não foi criada por nossa imaginação. É fato positivo que todos conhecemos, penetra por todas as portas sem sequer pedir licença. Não adianta ser rico, inteligente, poderoso, ela sabe, toma todas as formas, adaptando-se a cada situação. Há dores feitas sob medida para os pobres, os ignorantes, os fracos, como para os ricos, os homens cultos, os poderosos. Os deserdados estão cheios de inveja dos que se encontram acima deles e não sabem que acima das suas dores encontram-se às vezes dores maiores.
Será que nas mais altas camadas sociais desaparecem os defeitos humanos? E se não desaparece, como pode não funcionar a salvadora reação da lei? Esta não pode abandonar ninguém, tampouco os que o mundo mais inveja por terem subido mais alto na terra. Não pode, porque sendo o poder deles maior, maior é a sua responsabilidade e, por conseguinte, maior a reação da lei. Deus pode perdoar muito mais facilmente a um pobrezinho ignorante e fraco do que aqueles que possuem recursos, conhecimento e posição de domínio. Aos que mais conseguem materialmente subir na vida, estão muitas vezes destinadas provas mais difíceis e dores maiores. Mas a lei é justa e não pode deixar ninguém fora do caminho da redenção. É justo e lógico que a riqueza, o poder, a glória e coisas semelhantes pelas quais o homem primitivo tanto luta sejam apenas miragens que acabam na desilusão. A última realidade da vida continua sendo sempre a insaciabilidade do desejo e o sofrimento. Aí tem várias coisas, né? A questão do ter, né? Ter não é ser... Ter, a questão não é ter, né? A questão não é ser possuído pelo que se tem, né? Essa é a grande questão. E aqui é aquela frase que a gente usa muito, né? Ele coloca que mais é dado, né? Mais é cobrado. Ele compara essa questão da riqueza, da cobrança, não é? Porque observa uma pessoa que tem um grande empresário, que tem uma grande empresa, olha como é que esse homem tem uma responsabilidade muito grande. Olha como ele escolheu, né, fazer diferente do que ele fez no passado. Ou seja, eu tenho 30, 40 funcionários na minha empresa, 50 funcionários. Como que é a qualidade de vida dos meus funcionários? Será que quando chove na casa deles entra água? Será que tem algum filho passando fome? Será que quando ele acorda, ele tem o pão para dar para o filho dele? Será que os filhos dele têm o que vestir? Será que os filhos dele, quando vai para a escola, tem um calçado para ir até a escola? Será que a filha dele está tendo o dinheiro do transporte da escola? Olha quantas perguntas esse grande empresário vai ter que responder diante da lei de Deus. Porque ele não pode ser indiferente. Ele tem que ser enxerido. O que é ser enxerido? Ser enxerido é saber, é criar vínculo com o seu funcionário. Isso é compaixão. Compaixão é a capacidade de sentir a dor que o outro está sentindo. E se eu tenho um recurso financeiro, muitas vezes eu posso aliviar a dor do meu empregado. Por isso que se coloca que materialmente subir na vida está muitas vezes destinado a provas mais difíceis e dores maiores. Não é? Porque vai ser uma coisa difícil. Não é simplesmente ter. Eu não sou um grande empresário, vou ter muito bem-sucedido na minha vida financeiramente, mas, meu amigo, a vida não é um negócio. Você não é um empresário para fazer da vida um negócio. Você é um empresário para poder ajudar aqueles que te ajudaram a chegar onde você chegou, por gratidão, fazê-los com que tenham uma vida de qualidade. Não é ter uma vida igual a sua, porque ninguém pode ter uma vida igual a ninguém, mas o que para ele é um padrão de um bem-estar. Não é? Então, isso é uma coisa difícil, é uma prova difícil para esses grandes homens que têm grandes poderes, que têm grande aquisição material, que têm muitos funcionários que estão ali ajudando ele a construir aquele império, aquilo tudo. Né? Então, é uma coisa difícil, mas é a missão de cada um, né? É o desafio de cada um. E essa coisa da insaciabilidade do desejo e o sofrimento. Isso aqui eu lembro de Jesus. Jesus, ele quebrou muito, ontem eu conversando com a Vera um pouco sobre isso, ele quebrou muito essa história, né? Você vê que ninguém podia conversar, né?
ali com as mulheres, na Samaria, a samaritana, e Jesus foi ali e quebrou os protocolos, né? Jesus foi ali, os discípulos não estavam, ele aproveitou e foi ali estar com a samaritana. E aí, olha que interessante, ela pegando a água no poço de Jacó, Jesus chega para ela e fala assim, você quer beber da minha água? Aí ela disse assim, ué, mas você não tem nenhuma caçamba, uma vasilha para pegar água desse poço tão fundo? Como é que você vai me dar água? Não é? E aí Jesus disse assim, se você beber dessa água, desse poço, você sempre vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te oferecer, você jamais vai ter sede. E mais ainda, essa água vai entrar por todo, essa água vai entrar dentro de você e vai sair por todos os poros do seu corpo. Né? E aí a samaritana, mas como? Se você nem tem isso aí? Enfim, mas aí a gente para e pensa assim, né? Eu até separei essa passagem aqui, e a mulher, depois ela disse para Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Né? Essa água que Jesus queria dar exatamente à samaritana, né? É o evangelho. Ele queria dar a boa nova para ela, ele queria apresentar para ela a lei de Deus, ele queria apresentar para ela a chave do que todo mundo queria, né? Da libertação, do conhecimento, da sabedoria. E aí Jesus disse, como dissesse assim, Francisco bebeu, não é? Francisco depois bebeu dessa água, Buda bebeu dessa água, Moisés bebeu dessa água, todos beberam dessa água. E a gente via Francisco jorrar a luz para tudo quanto é lado. Não é isso? Então, essa água da vida, essa água que realmente é o que está aqui, ó. A água que o mundo nos oferece sempre vai nos dar sede. Essa é a verdade. Mas a água que a espiritualidade nos oferece, não é? Ó, a insaciabilidade do desejo do sofrimento. Sempre. A gente vive no poço de Jacó bebendo água. A nossa alma está sempre com sede, não é verdade? Sempre com sede. E sempre com sede. Mas tem determinada sede que a gente não precisava mais sentir. Se a gente tivesse aprendido, se a gente tivesse compreendido, se a gente tivesse, não é? Não repetido aquilo que a gente vinha repetindo sempre. Então, o que a gente pode dizer? Se eu ficar bebendo na água da culpa, se eu ficar bebendo na água da culpa, eu vou ter sede. O que é ter sede? Ter sede é eu ficar doente. Aí eu posso ter uma hérnia de hiato, porque a hérnia de hiato são as pessoas que se culpam muito na vida das coisas estarem como estão por causa dela. Né? Ela não se responsabiliza, ela tem uma culpa dentro dela. Mas por quê? Porque bebe dessa água do poço de Jacó. Ela bebe dessa água da culpa. E é isso que Jesus falou. Não beba dessa água. Não beba dessa água. Você tem responsabilidade, mas você não tem culpa. Faz diferente agora. Essa é a sua oportunidade. A lei de Deus não está te punindo com a doença. De jeito nenhum. A lei de Deus está te oportunizando a você fazer diferente do que você vinha fazer, do que você vinha fazendo, que está te gerando a doença. Né? Essa é a grande questão mais importante. Né? Mas vamos lá, Gabriela. Em que impasse nos encontramos, meus amigos, pelo fato de possuirmos um desejo louco de felicidade e termos de viver numa realidade de insatisfação e de dor? Estamos presos nesse contraste. Almejamos o que nunca poderá realizar-se, a satisfação completa. Mas como se pode satisfazer completamente a insaciabilidade? Como pode assim resolver-se para nós esse desejo de felicidade, se não numa ilusão? Parece que a felicidade está atrás de um horizonte e que basta atingi-lo
atingi-lo para encontrá-la. Mas quando, com o nosso esforço, o tivermos atingido, descobrimos outro horizonte, pensamos que a felicidade está atrás desse último. A corrida continua assim, sem fim, atrás de uma miragem que se afasta à medida que avançamos. Mas ninguém se pergunta o que quer dizer este jogo estranho, de querer encher um vazio que não se pode encher, de procurar atingir uma determinada meta que vai fugindo de nós à medida que nos aproximamos dela. Queremos sempre mais. Quem não possui, quer possuir. Quem possui, quer possuir mais, seja isto riqueza, conhecimento, glória, poder, etc. De fato, é o que vemos acontecer no mundo. O desgosto de quem não possui é a carência. A pena de quem possui é não possuir bastante, ou o medo de perder o que já possui. Qualquer que seja a nossa posição, tudo tende a resolver-se no sofrimento da insatisfação. Pode mais um pouquinho que eu vou falar depois junto aqui, Gabriela. Só pra Mas gente... como é possível que a lei, dando prova de tanta sabedoria no funcionamento do universo, possa fazer sem objetivo algum um jogo tão cruel, o de nos condenar a essa corrida que não acaba e que parece sem sentido? E se há um sentido, qual é? Não estamos fazendo teorias, mas apenas procurando compreender o que vemos acontecer em nosso mundo, a toda hora. Pensemos um pouco. Pode o objetivo último da vida ser o de continuarmos satisfeitos com as comodidades materiais deste mundo? Ou tem de ser o de conquistar formas de existência em planos mais elevados, progredindo e aperfeiçoando sempre mais? Se não houvesse a insaciabilidade, tudo ficaria parado na satisfação atingida, estagnado, inerte, no estado em que tudo acabaria apodrecendo. Se não fosse assim, quem nos impulsionaria para frente? Dessa maneira, deixaria de haver um movimento mais importante que constitui a razão da existência, isto é, o deslocamento no sentido da perfeição, progredindo por meio de contínuo aperfeiçoamento. É preciso compreender que este é o escopo da vida, a busca da própria evolução. A evolução, com essa corrida que parece sem sentido, é indispensável para ascender. A ascensão é necessária para chegar à salvação, porque não há outro caminho para nos libertarmos do mal e atingirmos a verdadeira felicidade. Aqui ele coloca até um outro sentido, né, dessa questão da insaciabilidade, como numa forma de, na verdade, a evolução é constante, não é? A evolução é constante. E a gente, quando eu falei a questão do filho pródigo, né, a gente observa que todos os seres buscam evolução. Essa é a grande verdade. E a gente observa que o que o filho pródigo está buscando, senão a sua felicidade. E ele achava que estava encontrando. A todo momento ele estava vivendo a vida dele, né? Ele estava buscando essa felicidade, cada vez mais. Chegou uma hora que ele falou assim, não, peraí, não é isso aqui. Tem uma coisa diferente. Não é bem assim, né? Eu vou ter que fazer de outro jeito. E aí aí que eu comentei, aí ele sente saudade do pai. E aí que a gente começa a ver que, na verdade, a gente a cada passo que dá, não é isso? A gente chegou no lugar e a gente fala assim, não, peraí, não é mais isso. Porque a gente tem uma verdade, a gente não tem a verdade. Né? Todos nós, cada um de nós, temos uma verdade, mas a verdade nós não temos. A verdade nós estamos buscando cada vez mais. E a gente encontra uma verdade, que é a nossa verdade, e daqui a pouco a gente, opa, peraí, eu vou ampliar essa verdade, tem que mudar isso aqui, tem que mexer aqui, a coisa é assim, né? É só a gente ver hoje o conhecimento que nós tínhamos 5, 10 anos atrás e o conhecimento que nós temos hoje. De alguma forma, não é? A gente, determinadas coisas não sacia mais a gente, determinadas coisas não alimenta mais a gente, não é isso, tem coisa a mais, eu quero buscar mais, não é só isso, né? As pessoas falam assim, Fernando, você conhece muita planta, né? Aí eu digo assim, meu Deus do céu, coitado,
Eu olho assim, pô, eu falo, gente, quanta coisa que eu nem sei nome, quanta coisa que eu não sei para que serve, né? Então, na verdade, se a gente se estacionar, pararia. E a evolução é uma constante. Não tem como não ser uma constante, né? E isso faz parte. Isso é para todos, não é só para a gente, né? Já já ele vai falar de outras coisas aqui, eu vou entrar em uma questão aqui também dos reinos, a gente vai amadurecer melhor cada vez mais isso aí, né? Então, vamos lá, Gabriela. A mesma coisa se pode dizer a respeito da dor. A nossa vida baseia-se nessa dura condenação que parece de uma crueldade sem sentido. Por que isso? O mundo ocidental aceita a ideia de que a paixão de Cristo foi um meio de redenção. O que quer dizer isso? Em todas as religiões do mundo existe o conceito de que o sofrimento é útil, que saber sofrer é virtude que constitui mérito. A razão deste fato é sempre a mesma. A dor existe porque é um meio para progredir. Nele se baseia a evolução, tendo exatamente a maravilhosa função de destruir a dor. Se a dor que todos percebem e tantas coisas ensina é meio de evolução, a evolução é meio de salvação. Tudo que é maceração, seja dor, trabalho para criar, esforço para subir, é meio de salvação. É grande erro querer parar o progresso que nos leva para Deus. Isso. Olha só. Pode ler esse último, Gabriela, que eu vou fechar os dois aqui. O quadro aqui apresentado parece duro, mas não contém enganos. É justo, lógico e verdadeiro. A conclusão não é a tristeza, nem o pessimismo. A porta para a felicidade não fica fechada, mas bem aberta para todos os honestos, todos os de boa vontade. Não estamos aqui para destruir, mas para construir. Se destruirmos alguma coisa, é só no terreno das ilusões, para construirmos no terreno sólido da verdade. Isso, vamos lá. Deixa eu trabalhar bem aqui nesses minutinhos finais aqui. Ele fala que tudo que é maceração, seja dor, trabalho para criar, esforço para subir, é grande erro querer parar o progresso que nos leva para Deus. A gente tem que trabalhar essa questão da dor. Existe a dor, sofrimento, né? Mas existe a dor júbilo. O que é a dor júbilo? É a dor do dever cumprido. Jesus na cruz. Se alguém acha que Jesus sentiu dor, está enganado. Joana d'Arc na fogueira. Simão Pedro de cabeça para baixo. Paulo de Tarso ia perder sua cabeça. João Rus na fogueira. Né? Então, na verdade, se a gente parar e pensar, a dor júbilo a gente não conhece ainda. Né? É difícil conhecer essa dor júbilo, porque é a dor do dever cumprido. A gente entra num estado de bonança, tal, ali, de plenitude, que a dor não é nada. A dor é menor do que esse estado de vibração que a gente entra. E aí você não vê, Joana d'Arc não sentiu fogueira, né? Então, Paulo de Tarso, já nem estava ali quando o machado pegou. Então, são coisas que não tem Simão Pedro, meu Deus, bota de cabeça para baixo, porque não quero desencarnar como Jesus, não sou digno, né? Então, quer dizer, não tem sofrimento ali, tem júbilo, alegria, dever cumprido, é coisa diferente. Mas a gente conhece muita dor, sofrimento. Você quer ver? Essa dor, júbilo, ela já vem há muito tempo. A dor do mineral. Olha a dor do diamante sendo polido para virar aquela pedra preciosa. Olha o vegetal. A gente tem que podar. Quando a gente poda a planta, por que a gente poda a videira? Porque dali daquela poda vai nascer um novo ramo, vai nascer uma nova possibilidade. Então, observa que aquela poda é uma dor. É uma dor, mas não tem sofrimento. Ali tem júbilo. Ali tem
ali tem a consciência, a inteligência da planta de que é preciso aquilo, é preciso aquela poda, porque aqui vai ter um novo ramo, novos frutos, vamos alimentar e vai sobreviver, aquela coisa toda. E no animal, observa, quando a gente faz o curso de metafísica dos animais, é uma grande questão polêmica, a eutanásia. Eu digo para os alunos, ali não tem sofrimento. A dor daquele animal não é uma dor sofrimento, o sofrimento é do humano. Ali é uma dor júbilo, a dor do dever cumprido, a dor de quem sabe que está levando a dor de alguém. O júbilo do animal de saber que está fazendo, às vezes, o seu dono ficar na terra para ele poder ir. Que está fazendo aquela criança ficar na terra e ele está indo no lugar daquela criança. Então, não tem sofrimento quando o animal está ali, aonde se fala e se pensa em fazer eutanásia. O sofrimento é do humano, não é dele. Nunca será dele, porque ali tem a dor do dever cumprido. Logo, isso se chama júbilo, mas a gente não conhece essa dor. Aí diz que o animal está sofrendo. E aí vem para o humano, como nós falamos de Jesus, desses grandes seres, que não tem dor. Aí tem júbilo, dever cumprido. Joana d'Arc, meu Deus, aquela fogueira santa, não é? E aquela menina se libertou. Agora, tem esse finalzinho quando ele fala dos honestos. Olha aqui, a porta para a felicidade não fica fechada, mas bem aberta para todos os honestos, todos os de boa vontade. Olha só isso aí. O que é o honesto? Diz Pedro Baldi, a virtude do terceiro milênio é a honestidade. Mas quem é o honesto? Não é aquele que achou uma bolsa de dinheiro e devolveu. Esse não fez mais que obrigação, não é? O honesto é aquele que sabe o que ele veio fazer e ele faz. Ele não se vende. Não é qualquer coisinha que vai distrair ele. Não, eu vou focar. É isso que eu vim fazer. O mundo não vai me distrair. Eu não vou atrás do que não é real. Eu sei o que é real. Eu sei o meu caminho. Não vou por qualquer caminho. Não é a mídia, não é que vai me dizer para onde eu vou. Eu sei qual é o meu caminho. Isso que Pedro Baldi fala. O homem que vai habitar a nova civilização, ele é honesto. Ele sabe o que ele veio fazer e ele faz. Ele não vai aceitar a verdade do outro. Ele sabe a sua verdade e vai fazer a sua verdade para a sua vida. Respeitar a verdade do outro, mas realizar a sua verdade. Esse é um ponto muito importante. E tem, até porque essa verdade é pessoal, né? Aquilo que a gente fala, né? A nossa verdade, uma verdade, não é a verdade, mas tem que se viver. Helena Blavatsky dizia, né? Eu sempre falo isso, a melhor forma de honrar a sua verdade é vivê-la. É vivê-la. Blavatsky está em toda a literatura dela. Quer viver sua verdade? Né? Quer honrar a sua verdade? Vive essa verdade. Essa questão do honesto, eu até aqui no livro de Pedro Baldi, Grandes Mensagens, né? É um livro que fala da vida dele, e são 7 mensagens que ele foi recebendo avulso assim, de Jesus, de Francisco, em épocas especiais, né? Natal, Páscoa, Corpus Christi, enfim. E eu até vou propor a vocês, quando a gente acabar esse livro, A Lei de Deus, a gente lê essas mensagens, são muito bonitas e profundas, demais. E tem um texto aqui, um pedaço aqui, que ele diz assim para Pedro Baldi, a primeira mensagem dele, Natal de 1931, o trechozinho. Minha voz, que para ter ouvidos, eterna, como é amiga para todos os pequeninos que sofrem na sombra. Não te preocupes, escreve. Minha palavra se dirige às profundezas da consciência e toca no mais íntimo a alma de quem escuta. Será somente ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la.
para os outros, perder-se-á no vozerio imenso da vida. Não importa, porém, ela deve ser dita. Olha que interessante essa colocação para a gente finalizar, né? Para Pedro Baldi. A minha palavra só será ouvida, vamos acrescentar, interpretar e trabalhar essa colocação dele, né? Será somente ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la. Então, a minha palavra, Pedro Baldi, só vai ser ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la. E só será sentida por quem se tornou capaz de sentir. Porque dizia Hermes Trismegisto, mantenha sempre os seus ouvidos abertos aos lábios da sabedoria, ou os lábios da sabedoria só se abrirão aos ouvidos do entendimento. Não é isso? Então, não importa se o nosso líder é Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Krishna, não importa quem é o nosso líder, Jesus, né? O fato é que a segunda vinda do seu líder, não importa quem seja, será pelas vias internas do nosso coração. Não adianta esperar Buda pelo ventre de uma mulher, Krishna, Jesus, não vai acontecer mais. Esses grandes seres, na verdade, eles vão nascer dentro de nós. É como se a gente tivesse uma grande gestação, mas a gestação por amor, a gestação pelo coração. Não é mais no ventre, é pelo coração. Porque para ser pelo ventre, nós precisamos ser mulheres. Mas nós estamos falando em seres, em evolução. E na hora que a gente fala gestação, a gente fala pelo coração. Porque a vida é uma universidade do coração. E nessa universidade do coração, é preciso fazer essas grandes seres que hoje faz de nós inspiradores, que eles voltem. Mas eles não voltem fisicamente, porque muitos nem podem mais fazer isso, pelo ventre de uma mulher, mas que eles voltem pelo nosso coração, que eles nasçam no nosso coração, que a gente gere eles no nosso coração. E aí sim, a gente vai poder falar, né? A gente pode ouvir Jesus, pode ouvir Buda, não é? Porque a gente se preparou para isso. Krishna está vivo em nós. Por quê? Porque o meu tesouro está onde está o meu coração. Eu me preparei para isso. A minha alma se preparou para isso. Só me ouvirá, só me sentirá aquele que se tornarem capazes de me ouvir e me sentir. Por quê? Porque esses seres voltarão pelo nosso coração. E o coração é que sente. E o coração verdadeiro é que ouve. Ouviu o quê? Sentiu o quê? O sagrado. O sagrado. O sagrado. Só se dá pelas vias do coração. Que o Pai nos abençoe, que Pedro Baldi nos abençoe e que Francisco seja bem-vindo, não somente nesse ambiente externo, mas principalmente no nosso ambiente interno, no fundo desse coração. Que o Pai nos abençoe. Fechamos. Pode